Olá, pessoal! Hoje iremos falar um pouco sobre o processo de morte celular. Mas é suicídio ou assassinato? Bom, a morte celular é o processo de interrupção permanente do ciclo celular, decorrente de uma lesão celular irreversível, cujo resultado final é a perda de viabilidade da célula. Os mecanismos que levam à morte celular são complexos. Existem muitas causas e não há uma via única comum. As causas mais comuns de lesões celulares são hipóxia, que é a ausência de oxigênio, agentes físicos como traumas, temperatura, radiação e choque, agentes químicos e drogas, agentes infecciosos, reações imunológicas, distúrbios genéticos e desequilíbrios nutricionais. Mas como reconhecer uma célula morta? Esse reconhecimento é possível através da sua aparência morfológica, a qual varia dependendo do tipo de morte, das enzimas que são ativadas e dos aspectos funcionais da morte. Ou seja, se é uma morte fisiológica ou se participa de processos patológicos. A morte celular é imprescindível para o desenvolvimento de plantas e animais. Nos tecidos de um ser humano saudável, a cada dia, bilhões de células morrem por diferentes mecanismos, sendo a maioria por um processo conhecido como morte celular programada. Apesar de ser antiga a ideia de que existia um programa de morte embutido nas células animais, foi nos anos de 1970 que a ideia foi retomada com as pesquisas de John Kerr. Tal proposta só teve aceitação geral após 20 anos e dependeu de estudos genéticos que identificaram os primeiros genes envolvidos na morte celular programada. Existem vários tipos de morte celular, mas hoje iremos falar sobre os mais comuns: necrose e apoptose. A necrose é uma morte resultante de uma lesão irreversível, frequentemente acidental e não controlada. As células que morrem por necrose aumentam em volume e rompem a sua membrana, liberando o conteúdo intracelular. As mitocôndrias e outros componentes intracelulares são liberados, muitas vezes, induzindo uma resposta inflamatória potencialmente danosa em um tecido. Já a apoptose é um tipo de autodestruição celular, que requer energia e síntese proteica para sua execução, sendo um processo silencioso e altamente regulado. Está relacionado com a homeostase na regulação fisiológica do tamanho dos tecidos, exercendo um papel oposto ao da mitose. Vale ressaltar que o equilíbrio homeostático é mantido pelo equilíbrio entre o crescimento celular e a perda de células. A principal função da apoptose é a eliminação de células danificadas. Na apoptose, não há rompimento da membrana, porém há o encolhimento celular, no qual o citoplasma fica denso, as organelas ficam próximas, a condensação e agregação da cromatina próximo ao envelope nuclear e, por fim, o núcleo pode se fragmentar em 2 ou mais fragmentos. O termo apoptose tem origem grega e significa a queda das folhas das árvores, sendo uma metáfora, pois a célula apoptótica termina por se fragmentar em corpos apoptóticos, sendo estes últimos fagocitados por células fagocitadas teciduais. É um exemplo de morte programada fisiológica e apropriada que também implica em renovação. Fisiologicamente, a apoptose ocorre no desenvolvimento embrionário, durante organogênese e a morfogênese, na renovação das células epiteliais e hematopoéticas, na involução cíclica dos órgãos reprodutivos da mulher, na atrofia induzida pela remoção de fatores de crescimento ou hormônios, na involução de alguns órgãos e ainda na regressão de tumores. Portanto, consiste em um tipo de morte programada, necessária e que participa na formação dos órgãos e que persiste em alguns sistemas adultos, como a pele e o sistema imunológico. A apoptose pode ocorrer por duas vias, intrínseca e extrínseca. A via intrínseca ocorre quando da retirada de fatores de crescimento ou de hormônios, quando ocorrem danos à mitocôndria ou quando acontece lesão ao DNA por radiação, toxinas ou radicais livres. Ela é regulada por proteínas da família BCL2, as quais regulam a liberação de citocromo C do espaço das intermembranas da mitocôndria para o citosol. O citocromo C no citosol é utilizado para a formação de um complexo proteico, chamado apoptossomo.
Uma vez ativado, o apoptossomo deflagra a apoptose pela ativação de caspases efetoras, as alterações celulares características da morte por apoptose. A via extrínseca acontece por meio da ativação de receptores associados à morte celular, como, por exemplo, os receptores da família Fas e seus respectivos ligantes. Isso ativará uma cascata que começa na ativação de um domínio de morte intracelular e desencadeia a ativação das caspases iniciadoras, as quais, por sua vez, ativarão as caspases efetoras. Mas qual a importância da morte celular? Na apoptose, ela é de suma importância para a homeostasia do organismo, visto que ela participa de funções importantes, como o remodelamento de órgãos e tecidos durante o desenvolvimento e da resposta imune. Quando esse ciclo de morte das células está desregulado, pode gerar patologias, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas, Alzheimer e Parkinson, onde a morte celular está aumentada, ou no câncer, onde o processo de morte celular é suprimido. De que modo a nutrição se relaciona com a morte celular? Os desequilíbrios nutricionais compõem uma das causas de lesão celular. Deficiências proteico-calóricas causam um número impressionante de mortes. As deficiências de vitaminas específicas são encontradas em todo o mundo. Problemas nutricionais podem ser causados pela própria pessoa, como no caso da anorexia nervosa ou da desnutrição autoinduzida. Como exemplo relacionado à área da nutrição, temos a atrofia por inanição, que ocorre quando existe perda de diversos tecidos. Quando decorrente da anorexia, um transtorno alimentar, essa atrofia pode levar a uma perda muscular considerável. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham entendido e que facilite o estudo de vocês. Tchau, tchau!